E o Palmeiras realmente, mais uma vez, se distancia na liderança do Brasileirão. Atlético Mineiro deu muito mole ontem, fez um gol nos acréscimos e levou um outro gol no minuto final e também deixa de se aproximar do líder. A gente debateu muito isso ontem no Canelada. O Palmeiras segue sendo o grande favorito, na opinião de vocês, ou não? Ou essa queda de rendimento do Palmeiras, nesse momento, com Atlético Mineiro se reforçando, agora mesmo o Turco caiu. Já era a hora, um trabalho muito ruim do Turco Mohamed no Atlético Mineiro. Flamengo também se reforçando, Corinthians se reforçando. O Palmeiras, mesmo assim, segue sendo o grande favorito ao título brasileiro, na opinião de vocês. Já dando a minha, para mim, ainda é o grande favorito ao título brasileiro, pela distância que já abriu, principalmente do Flamengo, Piperno. Boa tarde, senhores. Um grande abraço à nossa audiência. É, sem dúvida nenhuma, um dos grandes favoritos. Não é o único, mas, assim, sem querer ficar em cima do muro, o Palmeiras, quando começou o campeonato, eu achava que fosse brigar muito diretamente com o Atlético Mineiro, e até apontava o Atlético como, naquele momento, o elenco mais forte, mas aí, com a mudança de técnico, o time perdeu claramente rendimento. Também achava que o Flamengo fosse chegar, fosse de novo justificar os seus milhões, a força do seu elenco, mas também com Paulo Souza, acho que há um limite para a gente imaginar, para a gente pensar em milagres, né? E aí, então, o Palmeiras vai administrando muito bem essa questão das vantagens que ele pode tirar e também do rodízio de elenco. Veja, o técnico do Palmeiras, ele faz um rodízio inteligente, muito pontual. Ele tem uma forma de gestão do desgaste do seu elenco que é muito inteligente. Ontem, por exemplo, muito se questionou o fato do Scarpa ter entrado somente no segundo tempo, da mesma forma que o Rafael Veiga entrou no segundo tempo contra o Cuiabá, o Marcos Rocha ficou no banco contra o Cuiabá e entrou na etapa final. Outro dia foi também o Zé Rafael, exatamente contra o Cuiabá também. Então ele tem feito isso, porque você pode, há muitas formas de se poupar o jogador. Você pode deixar o jogador em casa, você pode deixar o jogador o tempo todo no banco, ou você deixa o jogador no banco até o momento que você de fato precise, como diria Vampeta, da sua cavalaria toda para ganhar jogos que estão complicados. E ocorreu isso com o Palmeiras contra o Cuiabá e ontem. O Palmeiras precisou desses caras? Claro que sim, todo mundo viu, foram 2 jogos complicados, o Palmeiras foi até o seu banco, pegou, pôs esses caras em campo. Agora, com isso também o Palmeiras deu algum alívio para eles. Em vez do cara jogar 90 minutos, ele jogou 45 ou 30. Então, é uma forma de gestão do elenco e é a forma que dá agora. Porque o técnico do Palmeiras é inteligente o suficiente para olhar a tabela e falar: bom, estou 4 pontos à frente. O que eu vou fazer agora daqui para nas próximas 3 semanas? Eu vou ter Libertadores contra o Atlético Mineiro e tem uma sequência de 5 jogos sendo 3 fora e 2 choques diretos contra Flamengo e Corinthians. Então vamos ter que administrar bem isso. Contra, por exemplo, Goiás aqui em São Paulo, talvez não jogue todo mundo. Agora, certamente, ele vai querer colocar em campo contra o Flamengo aqui e contra o Corinthians e Itaquera o que ele tem de melhor. E a gente já falou que todos que entram não perdem a oportunidade de tocar na orquestra. Não tem ninguém que entra para tocar na orquestra desafinado, vai estragar toda a orquestra. Pode perceber, todas as vezes com ausência importante, semi-ausências, ausências não tão importantes, mas todo mundo que entra pode não ser espetacular, mas não decepciona. Então, o Palmeiras, quando você falou queda de rendimento, eu considero queda de desempenho, mas, poxa, queda de desempenho que é normal numa situação como essa, mas hoje tem 4 pontos na frente, o técnico de um dos seus concorrentes tomou um pontapé no bumbum, o técnico de outro dos seus concorrentes acabou de chegar, entre aspas, o professor Dorival. Então, o quadro tá confortável para o Palmeiras. Se ele vai ser campeão, a gente não sabe, mas se eu tivesse R$1 só hoje para apostar no Bob, apostar ou largar. Você só pode escolher um, não vem com esse discursinho que é esse, vários favoritos. Eu vou no Palmeiras. É o que eu penso com relação ao Palmeiras. Isso é até uma pergunta que eu faço para todo mundo da mesa.
Flamengo se reforçou muito e vai se reforçar mais. Everton, Cebolinha, Vidal, deve chegar o Wallace. Flamengo tem consciência de que precisa de um lateral direito. Atlético Mineiro, Pavon, Pedrinho, ex-Corinthians, Pavon, ex-Boca Juniors, Allan Kardec e Gemerson. E o Palmeiras teve de grande reforço só o José Manuel Lopes, que estreou ontem. A gente vai, inclusive, falar sobre a estreia dele. Agora, mesmo com esses clubes, que são os mais ricos hoje do Brasil, junto com o Palmeiras, se reforçando, inclusive o Corinthians, que trouxe Yuri Alberto e o Balbuena. O Palmeiras segue sendo o grande favorito ao título do brasileiro, na opinião de vocês? Ele já tem aí 4 pontos de distância para o Corinthians e para o Atlético Mineiro, 9 pontos para o Flamengo. É o principal favorito ou vocês acham que uma suave queda de rendimento do Palmeiras, com esses reforços dos principais rivais, tira esse favoritismo do Palmeiras no topo da tabela? Faltando 20 jogos ainda para acabar a competição, né? Muita coisa ainda, 4 pontos é campeão do turno, é uma vantagem. Mas faltando, isso era bom se faltasse assim, 3 jogos, mas faltando 20, você ainda vai enfrentar rivais aí, de novo, vai enfrentar São Paulo, vai enfrentar Corinthians no segundo turno e Itaquera, Atlético Mineiro e Minas, né? Muita coisa, mas é sempre bom você estar na frente, e principalmente quando você é favorito, né? E logo vai ver aí quem fica, se fica o Atlético Mineiro ou se fica o Palmeiras na Libertadores. Porque quem foi eliminado vai ficar só focado mesmo no Campeonato Nacional, né? Um dos dois vai ter que cair. E os dois estão muito próximos. Tá 4 pontos do Atlético. E o Palmeiras é um dos favoritos, com certeza, desde quando começou a competição. Eu ainda acho o Palmeiras favorito. Não só pela distância que ele abriu, mas porque é muito regular. É um time, ele ganha em casa, ele ganha fora de casa. O Piperno lembrou há quanto tempo que o Palmeiras não perde fora de casa nesse Brasileirão. Desde a 30ª rodada, 34ª rodada do Brasileirão do ano passado. O Palmeiras não perde fora de casa. Por que começou esse assunto? Porque o Palmeiras, no próximo turno, agora no segundo turno, todos os 5 primeiros colocados do Brasileirão, tirando o Palmeiras, o time vai enfrentar fora de casa. Ele vai enfrentar o Corinthians fora de casa, o Atlético Mineiro fora de casa, o Fluminense fora de casa, o Atlético Paranaense fora de casa e o Internacional fora de casa. Aí o Flamengo, que é o 7º, ele enfrenta em casa. O Palmeiras é favorito por essa regularidade ou não? Ou os outros clubes ficam muito mais fortes e podem tirar essa diferença? Piperno, Mauro? Não é por conta da diferença. 4 pontos dá para tirar em duas rodadas no campeonato com tantos times equilibrados. Palmeiras, ele... Se você pegar hoje o time titular de cada um deles, o Palmeiras não é melhor que o Flamengo, o Palmeiras é mais ou menos equivalente ao Galo, o Corinthians se reforçou muito bem, sabe-se lá como, mas é fato que se reforçou. Só que o Palmeiras tem uma vantagem em relação, ela tem 2 vantagens em relação a essa turma toda. O Palmeiras tem 4 pontos a mais que o vice-líder e os concorrentes, 2 concorrentes diretos, eu vejo, né, entre aqueles que eu vejo como de fato sendo os times em condições de brigar por título, Flamengo, que está reagindo, Corinthians, que reforçou muito o time. Esses 2, eles estão em 3 frentes. Eles se dividem em 3 frentes. Palmeiras só em 2. O Palmeiras vai ter, por exemplo, as 2 datas aí de Copa do Brasil para dar um alívio para o time, descansar, treinar um pouco mais, coisa que os outros não terão. Certamente se perguntar pro Abel, fala: Abel, você preferiria ter essa folga ou continuar jogando mata-mata de Copa do Brasil? É óbvio que ele queria estar na Copa do Brasil, só que não é mais a realidade. Então eu acho que por conta disso, o Palmeiras tem ainda essa leve vantagem em relação a Flamengo e Corinthians, que eu vejo como os 2 rivais mais diretos. O Atlético, aí hoje eu coloco no terreno das incógnitas aí. O Mauro falou sobre essa situação de Palmeiras e Atlético Mineiro. Quem sair na Libertadores vai ter só uma competição. E aí realmente fica muito forte no Brasileirão. Você falou, Piperno, que o Palmeiras não tem um time titular mais forte que o Flamengo. Não. Você falou que é igual o Corinthians, que é igual o Atlético Mineiro, mesmo nível.
é mais forte um pouco que o Corinthians. Agora, time titular, eu discordo um pouco. Eu não acho o Palmeiras mais fraco que o Flamengo. Não disse que é mais fraco, veja. Você falou que não é mais forte que o Flamengo e que é equiparado ao Atlético Mineiro. Não é mais forte. Mas eu acho muito páreo o time titular do Palmeiras com o do Flamengo. E disse antes que o técnico do Palmeiras, inteligentemente, ele tá poupando o jogador toda hora. Agora tá jogando o Luan, outro dia jogou o Murilo. No dia que jogar contra o Flamengo, vai jogar o time titular e não poupa ninguém. O que eu tô dizendo é que o Palmeiras é um time muito bem treinado e consegue gerir melhor isso, administrar isso. Agora, vamos imaginar que se tivesse uma outra final de Libertadores amanhã, Palmeiras e Flamengo, Palmeiras muito bem treinado, com a vantagem de ter um trabalho mais longo, o Dorival chegou outro dia, mas o Flamengo tem excelentes individualidades, talvez até mais que o Palmeiras. Então, por conta disso, não acho que o Palmeiras seja individualmente melhor, não. Mauro, todos esses elementos de pegar os principais adversários na luta pelo título fora de casa, ter uma certa queda de rendimento, reforços dos rivais mais ricos, né, como a gente fala aí no futebol brasileiro, Corinthians com Yuri Alberto e Balbuena, Flamengo com Vidal, Everton, Cebolinha e vem mais. Atlético Mineiro, como a gente falou, do Pavão, Pedrinho, Gemerson. O Palmeiras perde esse favoritismo ou você acha que ainda é o grande favorito ao título brasileiro? E outra, qual é o time mais forte hoje do futebol brasileiro no papel, na sua opinião? Eu acho que assim, essa questão dessas previsões, essas adivinhações assim, né, que a gente fica tentando fazer aqui, né, esse momento mãe de Ná, é só o pai pilhado. É o pai pilhado, só para queimar a língua, né? Porque assim, o Palmeiras tem 4 pontos de vantagem, ele pode terminar 1 ponto à frente de um vice-líder. Ele vai jogar com o Internacional. Se ele perder o jogo, o Corinthians vencendo o Atlético vence, fica 1 ponto na frente. E assim, 4 pontos, né? Digamos que fique 4 pontos. Se o Corinthians derrota o Palmeiras em casa, se fosse amanhã o jogo, cai para 3. O Atlético é a mesma coisa, é uma vantagem pequena ainda. E eu acho que deve ser um pouco repetitivo, né? Tudo aí está misturado com relação a... Vamos imaginar o seguinte, o Corinthians sai dos mata-mata. Está só no brasileiro, é uma realidade. Agora o Corinthians avança nos 2, é outra realidade. Ou o Corinthians sai de um e fica no outro, ele fica igual ao Palmeiras. Digamos, ele passa para o Atlético e perde do Flamengo. Ele continua na Copa do Brasil e ele sai da Libertadores. Mas ele passa, eu digo com relação a tempo de trabalho para os técnicos, semanas livres e tudo mais. Então está tudo meio mais ou menos ali próximo. Agora, Palmeiras ou Atlético Mineiro, um dos dois estará apenas em uma competição a partir daqui a menos de 3 semanas. Isso é uma realidade, é inevitável, né? E aí eu acho que vai passar a grande questão é quem vai treinar o Atlético. Se for o Cuca, o Atlético tem uma chance teórica muito grande de se recuperar. Se o Cuca aceitar... por quê? Porque ele conhece os jogadores. Mas em 2017, o Cuca, quando voltou para o Palmeiras, não deu certo, né? Ele tinha sido campeão brasileiro em 2016. Mas me parece diferente. Em 2016, o Cuca saiu com muito desgaste dentro do clube. Tinha vários problemas ali de relacionamento com as pessoas. O cara que tem uma personalidade, às vezes, um pouco difícil, né? Mas no Atlético parece que é o contrário, né? E o clube ama o Cuca. O Cuca ganhou a Libertadores, ganhou o Brasileiro depois de meio século, ganhou a Copa do Brasil. É o maior treinador da história do Galo. Ele tem, assim, um carinho especial que todos no clube têm por ele. Então, ele voltando amanhã, ele volta numa situação diferente de 2017, quando ele voltou ao Palmeiras e as coisas não correram tão bem como no ano anterior. Então, essa é uma realidade. Agora, vamos imaginar, se o Atlético tiver o Cuca e só uma competição, o Atlético vira um candidato muito forte. Especialmente se o Palmeiras segue ali remando na Libertadores, dividindo a atenção, se o Flamengo, com o elenco todo que está se reforçando, estiver em 2 ou 3 competições. Então, assim, é muito difícil imaginar o que pode acontecer. Como o Vampeta falou, a gente não chegou nem na metade do campeonato. Tem muita coisa ainda para acontecer. Ano retrasado, 2020, já entrando em 2021, o São Paulo abriu 7 pontos, faltavam poucas rodadas, terminou em 3º lugar. Em 3º lugar. O próprio Palmeiras, em 2009, estava liderando, de repente despencou, aí a briga passou a ser entre outros times, São Paulo, Inter, Flamengo, o Flamengo foi campeão. Então, assim, são muitos pontos ainda em jogo, é muita coisa para acontecer. Eu não consigo, assim, identificar favoritismo, como é meio campeonato disputado. Acho que é uma mera tentativa de adivinhação. No papel, hoje, qual que você acha o melhor time titular do Brasil e o melhor elenco do Brasil? O elenco do Atlético está muito forte agora, né? Tem muitas opções aí para várias posições. O Flamengo está meio dependendo do que acontecer agora até o final do mercado, com chegadas e partidas também, né? Agora o Palmeiras tem mais conjunto, né? Porque não teve interrupção de trabalho como o Atlético teve. O Atlético, mesmo que o Cuca retorne, ele tem que retomar o estágio que o time atingiu no ano passado. Já temos aí mais de meio ano percorrido sem ele.
né? O Palmeiras teve uma sequência, né? Tem uma continuidade. Então, acho que coletivamente o Palmeiras tem uma vantagem sobre os demais. Agora, individualmente, eu acho que o Flamengo e o Atlético hoje têm jogadores melhores, mais decisivos, tem mais fartura. Mas o Palmeiras tem um elenco muito forte também. Não é que o elenco do Palmeiras não seja bom, pelo contrário. E são jogadores que se conhecem melhor. Os atacantes que estrearam antes, os dois centroavantes, né, que jogaram cada um parte do jogo contra o América, estão chegando agora, mas depois devem naturalmente conseguir se inserir ali. E o Rony está fora também. Tem outro detalhe, o Palmeiras está jogando sem o seu goleador, né? E ó, Vanderlei Nogueira, o Abel Ferreira falou sobre sorte. Primeiro a gente vai para um break rapidinho só na rádio Jovem Pan. Seguimos na TV e no YouTube. Ele falou sobre essa situação de sorte. Uma sonora dele sobre sorte gerou polêmica depois do jogo contra o São Paulo. Que o Rogério Ceni falou que já tinha dado sorte com ele 2 vezes, com o Flamengo e com o São Paulo. E ontem, quem deu sorte foi o Palmeiras. Por sinal, o Juninho, que gol que esse cara perdeu no último minuto do jogo. Aquilo ali, Vamp, você sabe o quanto eu sou ruim de bola. Até eu faria aquele gol. Calma. Não. Minha mãe faria aquele gol. Então, a gente vai ver agora a sonora do Abel Ferreira falando sobre essa situação de sorte. E, Vanderlei, depois com a sua experiência, eu quero saber se você já viu um gol perdido mais bizarro do que aquele do Juninho. Acho um bom treinador, sabíamos que ia ser um jogo difícil por 2 razões. O América, para além de ser uma equipa muito bem organizada, sabe aquilo que faz e tinha mais um dia de recuperação do que o Palmeiras. Uma equipa que gosta de jogar, que também sabe contra-atacar. E portanto, eu não vou dizer que me surpreendeu porque nós sabemos como é que ele joga, mas deu-nos trabalho. Verdade que nós nos últimos 20 minutos podíamos ter feito o segundo, não fizemos. E se vocês me souberem explicar este último lance, este último lance, vocês me souberem explicar se é sorte, se é felicidade, se vocês me souberem explicar, porque enfim, eu não consigo explicar isto, eu só sei explicá-lo à minha maneira, não é? Nós tivemos 3 oportunidades para fazer o segundo e não fizemos. E no último segundo tivemos estrelinha, tivemos sorte, tivemos felicidade, o que quiserem. Eu assumo isso, não preciso dizer nada, eu assumo isso. Se vocês me conseguirem dar outro nome para este último lance, eu gostava de saber se é sorte, se é felicidade, se é estrelinha, não sei. Mas este é um lance, o último lance é para vocês explicarem. É isso, né? Ele falando da sorte do Palmeiras naquele lance do Juninho. Agora, também incompetência, né, Vamp? É isso aí. É sorte, mas um jogador de futebol profissional perder um gol como aquele ali é incompetência, não estava focado no lance. Não é só sorte. Mas o que arranja mais confusão? Se ele disser, o cara foi incompetente e não colocou a bola para dentro, ou eu dei sorte. Ele não está em fase de arranjar inferno, né? Então, ele meteu uma sorte, o que é verdade. Aliás, convencionou se a gente falar isso. Pô, deu sorte, ainda bem que não entrou. Eu acho que foi uma declaração que foi legal, mas você colocou, a gente falou aqui, claro, faltou competência para empurrar a bola para dentro, né? E eu brinquei aqui enquanto estávamos com a gravação, falei, os astros conspiram, quando o cara tá na liderança, a bola bate na trave e não entra, tem a outra bola, bate na trave, bate nas costas do goleiro e entra, tem essas coisas, né? O Palmeiras está vivendo um bom momento. Daronco chegando para interromper. Estamos de volta, hein? De volta à Rádio Jovem Pan, agora rádio, TV e YouTube. Ô, Vamp, você que jogou bola também, é sobre essa situação. É o que eu falo, jogador profissional. Perder um gol daquele, eu acho que é meio inaceitável. É a mesma coisa que você me colocar na noite, onde eu sou profissional e eu perder uma oportunidade clara. Você tá cobrando? É sério. Não, conhece a noite. Conhece o cara conhece todos os atalhos da noite. Certo. É isso. E às vezes Democracia. não perde o horário, eu digo, ele, porque ele não sabe se é noite ou dia, porque não precisa dormir. Entendi. Porque é uma coisa maravilhosa. Ele chegou falando aqui pra produção onde ele foi ontem à noite, né? É democracia. Ué, mesmo. vai, fala. Pode Fala falar, aí, tá bom. eu quero ver você Mas, ter. irmão, Fala. tem que se respeitar as opções de cada um. É a sua, tudo bem. Não vamos falar do jogo, né? Falei pra você, garoto de Ipanema. Ó, o Juninho tomou um susto.
Ele não tomou um susto, a bola tava em cima dele. Como tomou um susto, Van? Tomou um susto, a bola. Eu te falo mais. O Palmeiras, por exemplo, o Scarpa perdeu na marca do pênalti. Tão bizarro como aquele. Que ele foi chutar. Não. Tão bizarro quanto aquele não, Weber. Ele tava sem goleiro dentro da pequena área. O Scarpa tava na marca do pênalti, a bola bateu no pé da direita dele. Com o goleiro. Ele falhou. Com o goleiro, ele tinha obstáculo. Com o Scarpa ali era saco, pô. O Juninho tomou um susto. Então o Abel tirou um barato em relação ao jogo do São Paulo. Foi sorte, foi não sei o quê. Mas somou 3 pontos. No final de tudo, somou 3 pontos.